Olá, pessoal, graça e paz, pastor Gideon aqui com você, com uma pessoa muito especial, a doutora Ana Martinelli, psicóloga. Ela tem me ajudado também, ajudado alguns amigos meus, é uma bênção na minha vida. Nós nos conhecemos há já alguns anos já, fizemos parte do mesmo ministério, e eu vou falar pouco aqui, tá? Vou deixar ela falar bastante, que ela tem um assunto que eu acho que vai encaixar com tudo que a gente está falando. É, eu falei nas últimas aulas, Ana, a respeito dos anéis da alma, né? E aí eu falei que para cada anel da alma existe um gatilho, né? Um gatilho que faz a gente tomar algumas decisões e tal. E aí eu entrei na parte espiritual, que eu falei que para cada gatilho acaba abrindo portas, porque esses gatilhos é o que nos fazem, muitas vezes, cometer os certos pecados que dá lugar para o diabo, né? E aí eu falei que para cada anel existe um gatilho, para cada gatilho existe um portal. Usei uma figura assim para poder falar com nossos irmãos, né? Aí eu fiz um desenho tipo assim, ó, só para você ver como é que eu sou um desenhista profissional. Aí eu fiz assim, como se fosse a alma, né? Como se, como fosse a alma. E aí eu fui fazendo um desenho de anéis assim. E eu usei o exemplo da árvore de sequoia. Você sabia que a sequoia carrega manchas no tronco dela? E que os historiadores, os caras lá Não, dos Estados Unidos que levam as pessoas para ver a árvore, eles apontam para cada mancha e cada mancha determina uma história. Cada trauma que ela sofre, alguma coisa na história, aquilo fica marcado na árvore. E aquilo cria tipo uma autobiologia, uma auto-história dela, sabe? Uma autobiografia dela. uma E aí autobiografia. os traumas Ó, e as experiências que ela foi tendo é o que determina a história da vida dela. Aí eu falei sobre a vida psique, né, e a vida zoe, a vida de Deus, né, quando Jesus falou, aquele que negar a sua vida, a palavra em grego ali é psique, né, e eu falei um pouco sobre a psique, que ela constrói em nós uma visão de mundo, a visão de quem nós somos, né, a gente é muito influenciado pelas nossas crenças, onde nós fomos criados, quem nos criou, os valores, os princípios, e tudo isso afeta a nossa maneira de olhar a nós mesmos e o mundo à nossa volta e, consequentemente, olhar para Deus, né? Por isso que entra essa questão da paternidade, que sim. tem a ver com tudo isso que foi construído dentro de nós, que acaba criando em nós uma espécie de lente que faz a gente enxergar Deus de uma maneira, né? Aí, por isso que o tema Uhum. desse módulo tem a ver com paternidade, tem a ver com cura e tal. E agora eu vou deixar você se apresentar para eles e eu vou ficar aqui assistindo você e sendo abençoado pela sua aula, tá bom? Amém. Bom, pessoal, como o Gida já passou, meu nome é Ana, eu sou psicóloga, sou formada desde 2012 e trabalho dentro da psicologia clínica. Dentro desse, sou cristã também, faço o possível para conseguir separar aquilo que é profissional daquilo que é espiritual, mas no fundo, o ser humano é um ser integral e não tem como, né, Gida, a gente desmembrar algumas coisas. E aí eu vejo que quanto mais a gente estuda a ciência, mais ela vem para confirmar aquilo que a palavra já traz para nós como certeza. E é maravilhoso quando você tem o temor do Senhor para trazer esse tipo de conhecimento para a sociedade, porque você vê que o meio acadêmico estuda para comprovar aquilo que nós já sabemos. Yes. Então, um conceito muito bom que a gente já conversou muitas vezes, né, Gida, e que eu acho importantíssimo a gente abrir, é essa questão da paternidade, porque existe uma identidade dentro de nós que ela é construída em Deus e depois isso é construído uma outra visão na sociedade, naquilo que fomos criados, mas se a gente não resgatar a nossa identidade em Deus, quem nós somos para Ele, quem Ele é para nós, essa identidade terrena não vale para nada. A gente vai viver para sempre com um vazio, com um buraco que não é preenchido por nada mais. Então isso é muito profundo. Sim. Cada ser humano é único. Ele tem uma história, ele tem uma identidade que já foi construída e isso precisa ser acessado. E quando eu falo isso, que a ciência estuda isso, as pessoas falam, mas eu já ouvi isso na igreja. E esse conceito me parece com maldição hereditária, onde eu preciso saber as coisas que se repetem. Sim, é basicamente o mesmo conceito, mas a ciência chama isso de transgeracionalidade. Aquilo que é transmitido de geração em geração. Ou seja, existe uma transmissão psíquica de conteúdos não elaborados de gerações anteriores, seja da primeira, da segunda ou da terceira geração.
E que se isso não foi resolvido, isso fica na psique humana e aquilo é passado para nós, como a geração seguinte, com o intuito de resolver. Então, entenda, Gido, não lembra muito o que a gente fala sobre maldição hereditária? Sim, muito mesmo. Agora, existe um conceito duplo aí. Por quê? Quando a gente vê em seminário, nas coisas da igreja, a maldição hereditária, o que a gente faz? Faz ali uma oração de quebra, um posicionamento, tem toda aquela questão espiritual que é assessorada, certo? Sim. Mas não é só isso. Se a gente se basear somente nisso, a gente transfere a responsabilidade. Então, vamos supor, eu tenho um conceito ali na minha vida, e eu vou no seminário e você ora por mim. Aquilo é quebrado, passou, acabou, resolveu ali, então você resolveu por mim. Não, naquele momento, espiritualmente, as coisas foram acessadas, mas vem um entendimento na psique para que eu possa lembrar desses conteúdos. Eu acredito muito que o Espírito Santo vai trazendo à memória dores, traumas, e aquilo precisa ser falado, através da fala vem a cura, para que a gente possa acessar e resolver esses conteúdos. Se ele não for resolvido, ele vai continuar perpetuando em outra direção. Então, não adianta só eu ter um entendimento, eu tenho que acessá-lo para resolvê-lo. Está entendendo? Está claro isso? Muito claro. Muito claro. Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós estamos exatamente nesse período em que nós estamos sendo restaurados, né? Você vai ver que quando a Bíblia fala sobre regenerar, né? Ele fala sobre a ressurreição do Espírito. Mas quando ela fala sobre não se usa a palavra regenerar a alma, mas restaurar, né? De restaurar a alma. Isso tem a ver com um processo, não é instantâneo, não é de um dia para o outro, né? É verdade. E isso, eu sempre digo em terapia que, assim, o passado, ele tem uma função muito importante. Todo passado, ele serve para a compreensão da história. Se a gente olhar para a história do Brasil, como é que a gente consegue compreender o momento atual? Quando a gente estuda a história, compreende o passado para fazer uma projeção de um futuro diferente. Então, o passado, ele tem uma função. E às vezes a gente não quer acessar isso porque traz dor e tudo mais, só que é ali que está a nossa identidade. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho, sem julgamento, sem culpar ninguém, mas para compreender. Eu não sei se ficou claro essa questão que eu estava falando da transgeracionalidade. Existem conteúdos psíquicos que formam a nossa identidade. Então, vamos pegar como exemplo. Eu tenho uma descendência lá. Eu tenho descendência alemã e italiana. Então, eu tenho genes de características físicas da descendência alemã, da família do meu pai. Existe a questão da personalidade, que aí tem aquela questão de ser mais tímido, mais retraído. A gente herda isso também. Mas existe um conteúdo psíquico que isso é exclusivo das outras gerações. Então, por exemplo, situações não resolvidas, traumas, medos, expectativa, desejo de fazer algo. E aí entra num ponto importante, Gideon. Eu já ouvi muito isso. Posso falar rasgado assim mesmo? Pode, Pode por falar favor. de tudo? Pode falar de tudo. Livre. Uma das coisas, ótimo, que eu já ouvi muito isso na clínica, às vezes as pessoas me perguntam isso, vem um pouco da teoria espírita, que as pessoas me perguntam, Ana, como é que pode? Eu sinto como se eu já tivesse vivido isso, eu sinto que eu tenho a missão de fazer algo, de estar em um lugar que eu nunca estive. Será que eu já vivi isso em outra vida? A transmissão psíquica responde isso como um conteúdo que uma geração anterior viveu e aquilo foi impresso em mim pela hereditariedade. Então, isso Uau. não tem nada a ver com o espiritismo. Tem a ver, esclarece para mim. Então, vamos supor, dentro da minha, vou me pegar como exemplo, tá? Dentro da minha descendência, existe um pouco da história indígena. Porque a minha avó, mãe da minha mãe, ela veio da descendência dos escravos. Quando eu tenho um desejo muito forte em lutar por essa causa, pleitear, resolver algo. Será que em outra vida eu já fui índia? Não, a minha avó foi. E existem resquícios dela em mim. Uau, que incrível isso, cara. E isso precisa ser acessado com muito carinho, porque existiam coisas
na vivência dela que geraram trauma. A minha avó, eu sou branquinha porque, como eu falei, eu tenho a descendência alemã do meu pai, mas essa avó, da parte de mãe, ela tem todo o traço de indígena. E existe nela o trauma de rejeição por ser morena, por ter sido discriminada, por ficar com os piores empregos. E aí existe em mim o desejo de resolver isso. Por quê? Na geração dela, ela não tinha condições para isso. E eu não estou falando financeira. Ela não tinha condição de enfrentamento, ela não tinha autoestima emocional. E aquilo ficou como um nó emocional não resolvido. Tá entendendo? Tá claro isso? Muito claro. Essa transmissão psíquica veio no meu nascimento. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque isso tem a ver com a minha identidade. E a minha identidade está escrita em Deus. E se Deus é meu pai, eu recebo essa paternidade, mas eu também tenho que receber parte da minha identidade que está escrita, que vem de um histórico que eu não pedi, mas faz parte. Eu preciso aceitar isso tudo e resolver dentro de mim. Então, existem muitas coisas que às vezes eu quero resolver, tem coisas que me magoam e eu não sei por quê. Mas aí eu acesso esse conteúdo. E por isso, Gida, em terapia, eu sempre digo que é muito importante para as pessoas conhecerem a sua história. Da onde vocês vieram? Então, vamos pegar o meu exemplo. Eu tive que conhecer a história dos meus pais, como eles se conheceram, o quanto eles me queriam ou não. Uau. Eu preciso acessar isso para entender a minha identidade. Se eu não vasculhar a minha identidade e entender quem eu sou para ele, para as pessoas que me cercam, eu nunca vou me aceitar. E esse buraco de vazio vai ficar aqui. Eu posso saber que Deus é pai, é maravilhoso, é conselheiro, é o príncipe da paz, é o dono da eternidade. Se eu não entender quem eu sou, não adianta ele ser tudo isso, porque eu não vou deixar ele ser tudo isso em mim. Entendeu? Incrível, incrível. É algo que Então, precisa ser uma das resolvido dentro de primeiras... você, né? Tem que ser resolvido. Você tem que estar ser resolvido por dentro, né? Acessar essas memórias, esses lugares, entender o propósito de tudo isso, né? Muito massa. Continue. Gidel, olha que interessante. Existe um escritor, um autor muito famoso dentro da psicologia, se chama Viktor Frankl. A história dele é fantástica. E muito do que ele escreve, ele não se denomina cristão, tá? Mas ele foi criado dentro dos ensinamentos, dos fundamentos do judaísmo. Então, muito do que ele fala, você olha e fala assim, já li isso. Aí você vai precisar estar na Bíblia, só que com outras palavras, né? E um dos conceitos dele, ele é fundador da logoterapia, que é a terapia que busca o sentido da vida. Olha se isso não é o que a gente busca, né? E dentro da logoterapia, ele tem um conceito que ele fala assim, que dentro de todo ser humano existe um espaço, um vazio dentro de si, que só é preenchido por uma força superior. Olha só. Isso é incrível, E cara. mais, né? É o que eu falo, a ciência estuda para provar o que a gente já sabe, não Nossa, é? eu tava falando, teve uma aula que eu falei é por isso que o primeiro módulo desse encontro nosso aqui, Ana, da nossa escola, eu falei só sobre o Espírito Santo. Porque ele não vou dizer que ele não é uma força, ele é uma pessoa, né? Que possui a força que nos preenche, a força da vida, cara. Isso é incrível demais, cara. Quando Jesus falou, por exemplo, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, viverá, né? Terá vida. Nossa, isso é incrível. Pode falar. E olha que legal, né? Mais, eu não sei se é irônico, eu acho que Deus, você mesmo já falou isso, Deus tem muito senso de humor. Ele é divertido, né? Porque, olha só. Eu falo que Deus não é emocional, mas ele é muito emocionante. Exato, é verdade. Aí ele pega e dá esse nome para esse espaço de uma dimensão noética, né? Ele fala que esse espaço, essa dimensão dentro do homem, do ser humano, é uma dimensão noética, ela só é preenchida por uma força maior que está fora do homem, ou seja, Deus, uma força maior. Só que para a gente conseguir preencher isso, tem que primeiro abrir espaço em camadas. E para acessar essa camada da dimensão noética, a gente tem que entender, passar pelos estágios, as etapas de entender quem somos,
para nós mesmos. Eu estou falando, olha, a última aula eu falei sobre a circuncisão do coração, que é exatamente isso aí. É exatamente isso aí, o que a Bíblia chama de circuncisão do coração. Exatamente isso Você vê a aí. importância, né? E se a gente quiser realmente ser curado, sabe, Gida, das nossas dores, dos nossos traumas, dos nossos passados, a gente precisa acessá-los sem medo. O passado, ele não é um lugar de permanência, mas ele é um lugar de autoconhecimento. É um lugar que traz a compreensão da história. Então, uma das primeiras coisas que eu trabalho em terapia, quando a pessoa começa o processo terapêutico comigo, né, eu não trabalho com a linha da psicanálise, né, eu trabalho com o humanismo, que acredita que o homem está no centro da resolução dos seus problemas. Eu não acredito que o homem, o ser humano, é capaz de se resolver, mas eu acredito que Deus habita dentro do homem, e é através de acessar esse Deus que está dentro do homem que ele encontra a própria cura. Então, só que uma das primeiras coisas que eu falo, a pessoa tem que querer acessar a sua história e conhecer. Então eu falo, olha, vamos buscar saber de onde você veio, a história dos seus pais para chegar no seu nascimento, a história dos seus pais antes deles se conhecerem, dos seus avós, porque quando a gente acessa isso, a gente começa a compreender a herança espiritual que veio também junto com eles. E aí, qual é o nosso papel no meio disso tudo? Existe um destino para nós. E o nosso destino não é daqui para frente. O nosso destino é o que eles trouxeram e compreender, Deus, qual é o meu lugar nisso tudo? Porque eu sempre falo, a gente precisa, e a gente aprende muito isso na terapia, a fazer a separação daquilo que é meu, daquilo que é do outro. Se eu não compreender o que está vindo de herança psíquica para mim, e aí eu faço a escolha, Deus, o que é realmente meu dessa herança? O que eu devo carregar para frente e o que eu devo deixar aqui, parar aqui? E morre em mim isso aqui. Só que morre com consciência. Eu tenho consciência que isso aqui é um legado que Deus não está me pedindo para carregar. Eu libero perdão para os meus pais, eu peço perdão em nome deles, mas eu deixo isso aqui e eu carrego daqui para frente aquilo que é realmente meu e que faz parte do meu legado. Aí sim eu estou pronta para viver uma história que Deus tem para mim, sem peso, sem culpa, sem carregar algo que não é meu. Tá claro isso? Sim, muito claro. Quer Muito perguntar top. alguma coisa? Não, eu só estou ouvindo agora. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. É que Então, eu acho assim. eu fico impressionado como a psicologia, no reino de Deus, ela tem um poder muito grande. Quando você junta a psicologia... Porque existe, é como se a psicologia é muito top, mas se você não coloca Deus nela, fica sempre faltando algo, né? Porque a psicologia, ela tem a capacidade de diagnosticar um problema, ela tem essa capacidade, mas ela não tem a unção e o poder para trazer a cura para aquilo, sabe? Então, pessoas que não têm Deus, elas ficam indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, mas porque não tem esse encontro com essa força interior, né, cara? Elas ficam ali dando voltas em círculo. Ela já até sabe qual é o problema, já sabe tudo, já tem toda a teoria, mas não tem a experiência que transforma, né? Isso que você falou é muito real. As pessoas têm acesso, às vezes, à informação do passado, da história delas. Então, assim, eu já sei tudo o que aconteceu comigo. Mas e aí? O que eu faço com isso? É aí que entra a identidade. Então, eu preciso ter uma compreensão, mas depois um posicionamento. E agora que eu sei, o que eu faço com isso daqui? Então, quando a gente fala sobre paternidade, eu creio que é muito fácil a gente entender quem é Deus Pai, porque isso está sempre de muito acesso fácil, né? Quem Deus é. Mas aí a gente precisa olhar assim, quem nós somos para esse Deus. Eu vou relatar um pouquinho da minha experiência, Gide, eu posso contar, né? Como eu Claro. construí ali a minha identidade, né? Eu Uhum. nunca tive isso muito bem definido, porque quando a gente começa a frequentar a igreja e ter o relacionamento com Deus, geralmente isso vem de uma herança. Então, porque minha avó ia na igreja, minha mãe me levava, então sempre tem um pouquinho disso, né? E eu me Uhum. lembro que quando eu tive algumas experiências difíceis na minha vida, houve uma experiência específica que foi muito difícil. Naquele momento de crise, de dor, eu falei, Deus, eu tô cansada, eu preciso que o Senhor me salve. E aí eu comecei a falar quem ele era, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor pode fazer, por que o Senhor não faz?
E aí, na hora, eu senti Deus perguntar assim para mim: você está descrevendo quem eu sou, mas eu queria que você me contasse quem você é. Você sabe quem você é? E aquilo me chocou. E aí Deus perguntou de novo para mim: quem eu sou para você? Eu me Uau. senti como Jesus e Pedro, né? E naquele momento eu falei: Senhor, é? Eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente repete isso nas músicas, na pregação, mas eu nunca tinha ouvido isso diretamente de Deus. E eu falei: quem o Senhor é? E na hora eu parei, pensei e falei: o Senhor é tudo, o Senhor é o rei do universo. Se existe um rei que governa sobre tudo, é o Senhor. Ele falou: ok, quem você é para mim? Eu falei: eu sou tua filha. E na hora caiu minha ficha. E eu falei: se eu sou filha, ele é o rei de tudo, significa que eu sou uma princesa autêntica. Mas isso não faz de mim uma princesa Barbie de rosa, né? De frufru, que está sentadinha no troninho. Não, eu sou uma princesa guerreira, filha autêntica, legítima de um rei que pode todas as coisas. E ali eu entendi, e eu pedi: Deus, me deixa ver. Naquele momento eu tive uma visão aberta e eu vi as minhas vestimentas. Eu vou Uau. te mandar uma foto, porque eu tenho essa foto. Um dia eu vi, eu falei exatamente a minha visão. Era uma roupa de noiva, um vestido de noiva. Sabe aqueles negocinhos de noiva que veste até aqui assim no braço? Mas aquilo era firme e tinha uma espada na mão. Então eu estava vestida de noiva, eu era uma Uma princesa guerreira. delicada, mas uma princesa guerreira. Quando eu entendi a minha identidade em Deus, nada mais me paralisou. Aí eu fui para cima, e você conhece a minha história. Aí eu falei: agora nada mais me para, Você é porque um eu exemplo, descobri cara. quem eu era. Você é um exemplo, Ana, muito forte, muito forte. Eu te conheço há alguns anos. Você, para mim, assim, para mim e para Carol, você se transformou numa Supergirl, né? Tipo, uma vez a gente olha para você. É porque antigamente eu conhecia você, daí quando eu chegava na sua casa, assim, eu via você uma mulher frágil, né? Na época lá que a Sim, gente, você era uma mulher frágil, você ficava bem sim. quietinha na sua, tal, sempre amorosa, mas muito quietinha, tal. Sabe aquele, não estou tentando ser, é como se você fosse aquele cachorrinho molhado, sabe? Aquela quietinho, né? Aham. Agora não, a gente Eu olha para você. arrisco dizer que eu era uma pessoa sem identidade. Hoje eu olho dessa forma, eu não tinha. Ó, até a maneira como você fala mudou, o seu rosto, a sua beleza, você ficou mais bonita, né? Isso é muito legal, cara. Obrigada. A gente vê isso aí, Carol, sabe? A É. gente se alegra demais. E você se tornou uma grande psicóloga. Os meus amigos que fazem com você Uhum. as consultas, eu também faço, né? Eles elogiam o Uhum. Giro, ela é muito top, cara. Ela é muito top. Cara, parabéns, cara. Obrigado por ter me mostrado Glória a Deus. a bênção pura, bênção, uma bênção. Mas continua. Você vê que legal, né, Júlia? Isso tudo porque, assim, ó, a minha identidade, ela sempre esteve lá. Veja, há quantos anos a gente se conhece? Nessa época que você estava falando, eu tinha uns 20, 25, mas eu ainda não tinha entendido. Porque eu já sabia quem Deus era, o poder dele, nós vivíamos para o reino, não é verdade? Sim, sim, Mas vida eu não tinha sobrenatural. acessado. Exato, a gente via a perna crescer, milagres acontecerem o tempo todo. Só que eu não tinha acessado a minha identidade. Então, por isso que eu falo, de nada adianta a gente entender a paternidade de Deus se nós não entendermos primeiro a nossa identidade como filhos dessa paternidade. Porque aí nós somos herdeiros legítimos. Eu não acessava, a minha herança espiritual, ela estava intacta, paradinha. Só que aí aonde ela foi ativada? No sofrimento. Quando eu passei pelas maiores dores da minha vida, né, que eu vou abrir um pouquinho aqui, posso só um golinho? Ó, fica à vontade, está em casa, filho. Ó, eu tenho certeza que o pessoal que está te Oh. assistindo já está apaixonado por você, que nem nós somos apaixonados por você. Ah, assim eu fico constrangida, ó. Vamos Ah, lá. É, os momentos mais difíceis ali que eu passei foi o divórcio, algo que eu não queria, algo que Deus sabe o quanto eu lutei para que isso não acontecesse. E de uhum, todas as formas possíveis eu trabalhei para que isso não chegasse ao fim. Mas, e depois o câncer, quando ele apareceu, essas duas situações,
elas me colocaram em confronto comigo mesma, de olhar e falar assim, filha, agora é você. Eu estou dizendo, filha, eu para mim olhando no espelho, filha, agora está contigo. É você e você mesmo. E agora? Não só quem Deus é para você, porque Ele pode tudo, mas quem você é para Ele. Como que você vai se levantar? Se levantar como guerreira, entendendo a sua identidade, porque Deus não nos colocou nesse mundo simplesmente para o sofrimento. Jesus disse, se teriam aflições, nós temos aflições, mas a gente estaria aqui para vencer o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vai passar por um momento difícil, mas como você escolhe passar? Como você decide se posicionar? E a gente se posiciona quando a gente acessa o entendimento de quem nós somos, nele e para ele. Quando eu passei a compreender e desenvolver, eu falei, Deus, ativa em mim esse chamado. O Senhor tem um chamado de cura para mim, que seja através de mim. Que se das minhas feridas vai sair poder para curar, então que o Senhor mostre para mim aonde eu acesso essa cura. E mesmo ainda doendo, e mesmo ainda sofrendo, o Senhor me usa para curar. Eu não estou dizendo que eu sou usada porque eu já estou plena. Não, tem coisa que ainda dói. Mas no momento em que eu entrego, eu sempre falo, nós somos como um canal. Existe em nós um cano e aquilo passa através de nós. Então, se eu creio que eu sou um vaso do Senhor, e eu sou um vasinho, né, igrejinha? Sou um vasinho, um potinho, um recipiente. É um recipiente como um cano, ele só vai passar por mim. Mas quando ele passa, ele deixa resquícios em mim. A cura que eu preciso entregar para você, ela vem do alto, mas quando ela passa em mim, ela também me cura. Ela me limpa, ela me lava, ela me renova. Só que primeiro eu precisei entender quem eu era. Então tá, eu sou um canal do Senhor para abençoar a vida do Gidel e de outras pessoas que precisarem da minha profissão. Mas eu preciso entender como eu lido com esse canal aqui para que de mim jorre e passe. Isso não significa que eu posso ter o câncer novamente e ele voltar. Significa que eu posso ter minhas dificuldades financeiras. Mas como eu lido com isso, entender da identidade que eu já tenho, é a garantia para a resolução de tudo. Forte, cara. Que bênção, Ana. Que bênção. Que aula boa. Se deixar, a gente fala e fala muito. Mas é muito Eu top. não sei se ficou muito claro isso que nós falamos da compreensão. É a importância, Do mostrar a importância, isso para mim mostra a importância do processo, né? A importância de encontrar de saber que existe um processo, tá? E também que não basta apenas saber, igual você falou, não basta apenas saber, tem que ter um posicionamento, né? Tem que ter fé. Isso aí entra a questão da fé. A pessoa crer no que Deus fala, naquilo que Deus determina. Isso é importante demais, cara. É muito importante. Hoje eu fiz uma devocional hoje de manhã no meu canal e eu falei sobre comer da carne e beber do sangue. Eu expliquei por que Jesus falou aquilo. A multidão em João capítulo 6 tinha acabado de ver um grande milagre. Jesus tinha feito um grande milagre de pães. Eles viram milagres, sabe? Eles estavam impactados com aquilo. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, mas não basta ver somente isso aqui. Vocês têm que me levar para dentro de vocês. A carne e o sangue, o pão e o sangue são duas coisas que vão para dentro de nós, como alimento, né? O sangue, o pão e o sangue. Então, são coisas que vêm para dentro de nós. Ele está dizendo assim, olha, vocês não bastam só ir para a igreja e ficar ali curtindo o louvor e vendo coisas sobrenaturais, Deus fazer. Se eu não for para dentro de vocês, e se vocês não abrirem a porta e deixar eu curar, tratar, fazer coisas que precisam ser feitas, precisam resolver aqui dentro de vocês, vocês podem ver maravilhas. É isso que Jesus disse também para Nicodemos. Se você não nascer da água e do sangue, né, dois elementos de restauração, que ele fala ali também, vocês não podem entrar no reino. Vocês podem até ver o reino, mas vocês não podem entrar. E o grande propósito de Deus é nos levar para dentro dele. Aí eu estava falando que quando você está dentro dele, você tem uma perspectiva nova da vida. Você tem uma perspectiva nova de quem você é e a sua vida muda completamente. Porque você passa a ver, você passa a encontrar na dor propósito, né? Você vai encontrar no sofrimento propósito, como José, por exemplo, que encontrou propósito na rejeição dos seus irmãos, né? Tem várias histórias assim na Bíblia de homens que encontraram o seu propósito na dor, né? Você, por exemplo, você contou a sua história. A sua história é muito parecida com a história de muita gente, né? Que na dor veio para fora uma Ana que nem você conhecia.
mas estava lá dentro de você. Exatamente. Né? E hoje você está vivendo essa Ana, uma Ana nova, uma identidade que sempre existiu, na verdade, estava dentro de você. Muito legal, cara. Muito bem. Exato. Gida, eu não sei se cabe ainda mais um exemplo ou se a gente já está Por no favor. finalzinho dessa aula. Cabe sim, por Eu acho favor. que, enquanto você estava dizendo, eu me lembrei de um atendimento de um caso clínico que eu fiz, e com muito respeito eu compartilho essa história, mantendo a privacidade da pessoa, Sim. mas com o consentimento dela. Foi um estudo de caso que eu fiz com uma mulher. Ela me procurou na época da clínica escola ainda, quando eu estava para me formar. Ela tinha aproximadamente 30 anos. E veja só, por que esse caso eu acho um exemplo muito bacana, principalmente para nós cristãos. Ela era uma mulher cristã, ela era ativa em ministério, frequentava a igreja, batizada, ou seja, todo o protocolo bonitinho ali que a gente segue, né? Mas ainda assim, ela tinha crises intensas ela sofria de crises de fibromialgia, aonde o corpo dela todo enrijecia. Sabe quando você fica nervoso e a gente trava aqui a mandíbula e dói aqui assim? Sim. Todo mundo já ficou com raiva, chega a doer aqui, né? Ela tinha isso no corpo inteiro. E quando ela ficava nervosa, o corpo inteiro dela enrijecia a ponto de engruvinhar as mãos assim e retorcer. E o pessoal da igreja dizia que ela estava endemoniada. E ela chorava muito com aquilo, porque não era demônio. Era Puxa. uma tensão, era uma dor emocional tão grande que ela enrijecia, ela travava os músculos e ela não conseguia andar. Ela virava o pé, virava a mão, mas ela tinha total consciência do que estava acontecendo. Aquilo não era espiritual. Tinha também, né, uma certa influência espiritual, porque quando existem as dores, os traumas, eles não são tratados, eles são janelas, eles são portas de ligação para as trevas. Então, o mundo espiritual se aproveita dessa fragilidade não tratada. Mas não era só isso, porque já tinham orado, feito campanha, e aquilo não resolvia. Quando ela veio para a terapia, a gente começou a tratar as dores. E aí, resumindo a história, nós fomos entendendo, ao longo do processo terapêutico, que existia caso de abuso sexual na família. Mas não era coisa tratada. Ela nunca tinha falado, nem para mim, nem para ninguém. E aí, nesse processo que eu expliquei de fazer a pesquisa, vamos conhecer a história da família, como foi com seus pais e tudo mais, nós fomos entender, fomos puxando. E ela foi pesquisando com a tia, com a madrinha, tentando juntar parte da história dela. Aí ela foi entendendo que a mãe tinha sido mulher da vida, morava num bordel, num prostíbulo, e que ela tinha sido concebida lá, e ela nem sabia disso. Uau. Você vai vendo as portas de ligação, né? Que foram se abrindo. E aí a mãe conheceu o padrasto quando ela tinha 2 anos, formaram ali uma família e contaram para ela que esse padrasto era o pai de sangue. Como ela tinha 2 anos, ela nunca teve consciência. Ela cresceu acreditando que esse homem era o pai biológico, era o pai e a mãe, bonitinho, casado, família feliz. Quando chegou na adolescência, que ela já tinha corpinho de menina, esse pai que não era pai começou a abusar dela. Puxa. E ela não sabia o que era aquilo. Ela entendia, ele falava, isso é carinho. Então ela falava, é o meu pai, isso é carinho. Ela não tinha um conceito de certo e errado. E aquilo foi sendo construído, né? Eu sei que quando ela entendeu o que era e resolveu conversar com a mãe se sentiu ameaçada e falou, você quer o meu marido, porque você quer um homem para você, mas esse homem já é o meu. E ali houve uma ruptura. E o que a gente foi entendendo? Essa fibromialgia era uma dor da alma. Existia uma dor tão grande nessa alma, tão grande, que ela Uau. refletia no corpo. Meu O Deus. corpo estava gritando e falava: eu preciso tirar essas emoções daqui. Eu preciso. E isso não adiantava fazer em oração para ela. Ela tinha que falar, ela tinha que verbalizar por para fora. E aí, no Uau. que ela começou em processo terapêutico trazer isso, e por que eu estou trazendo esse exemplo, Gido? Porque isso tem a ver com a identidade. Quando ela contou a parte da história dela, nós trouxemos a compreensão. Por isso que eu falo, o processo terapêutico ele tem a função de corrigir alguns pensamentos distorcidos, ajudar a pessoa a eliminar o que não é dela, jogar fora. E aí é a frase que eu sempre digo: se você não veio de uma família saudável, seja você a parte saudável a trazer cura para sua família.
Isso tem a ver com o nosso legado, isso tem a ver com a nossa identidade, quem nós somos. Se eu venho de uma geração que tem acontecido coisas, ela vai parar aqui. E para eu decidir parar aqui, eu tenho que enfrentar, eu tenho que me posicionar como frente de batalha. Eu me jogo na frente desse problema, eu digo, parou aqui. Só que para Uau. isso eu tenho que me enfrentar. E para enfrentar, eu tenho que me posicionar. E para me posicionar, eu tenho que saber quem eu sou. Quando eu entendi a espada de princesa guerreira, eu vou para frente, batalha de qualquer problema, você sabe disso. Eu me jogo na frente do problema, da doença, dos meus filhos, do que for preciso, porque eu entendi quem eu sou. Uau. Essa moça foi a mesma coisa. O que ela entendeu? Que tinha que parar nela. Aí, depois de adulta, isso assim, com 15 anos, ela confrontou a mãe pôs ela para fora de casa, preferiu ficar com esse marido. E ali ela foi buscando a história, descobriu que ele não era o pai dela, mas sim o padrasto. E aí a avó, a tia, a madrinha contaram essa história do bordel e tudo mais. E por que a mãe tinha ido parar num bordel? Porque ela também tinha sido abusada quando mais nova, nunca tinha contado para ninguém. Uau. Aí ficaram anos sem se falar, anos, porque a mãe tinha posto ela para fora de casa. Em terapia, durante o processo terapêutico, quando ela entendeu esse emaranhado todo, ela falou assim, Ana, eu estou tendo a oportunidade de me curar. A minha mãe nunca se curou. Eu tenho que ajudá-la. Uau. Aí ela voltou lá atrás, voltou a conversar com a mãe, buscou se reconciliar, falou, mãe, eu tenho buscado compreender minha história, eu tenho entendido certos capítulos que antes eu não entendia. Eu quero dizer para a senhora que se eu errei, me perdoe. E quero dizer que eu perdoo a senhora, eu libero perdão. Nisso, foi a cura mais linda que eu ouvi, porque ali houve uma reconciliação Nossa. com o passado. Houve uma quebra de maldição sem precisar ninguém impor a mão, porque houve um posicionamento dessa guerreira, dela mesma, dessa pessoa. Por isso que eu Ana, falo, Gideon, as pessoas... Oi? isso é muito forte para mim, isso me dá arrepio, sabe por quê? Que eu fico pensando na minha responsabilidade ou na responsabilidade de um pastor. Se ele não buscar ter essa sabedoria, esse conhecimento, tem muitas pessoas, tem muitos cristãos, líderes, que estão matando pessoas porque não tem essa sabedoria. Ah, é demônio. Aí já joga um peso sobre a pessoa, a pessoa não, graças a Deus essa menina te conheceu. Você imagina a pessoa carregar esse Sim. peso? Ela sabia que não era demônio, né? Eu tive ministrando em uma igreja aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e tinha uma mulher que ela caiu lá no chão, sabe? E ela ficou lá curtindo o momento dela. Não estava nem caída no chão, ela estava dançando. Aí veio uma irmã, jogou ela no chão e começou a querer expulsar o demônio dela. Aí eu falei para minha irmã assim, irmã, vai no ouvido daquela senhora e fala assim, por favor, o pastor disse que você parar agora de fazer isso. Não é demônio, fique tranquilo, deixa o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar ali, deixa ele trabalhar. Então, a falta de discernimento da igreja acaba matando pessoas, né? Acaba matando. Porque olha a situação dessa menina, assim, um pastor joga um peso desse sobre uma mulher dessa e ela não te encontra. Ela passa a vida toda tendo crises, né? Ah, meu Deus. Agora, eu te pergunto, por que ela nunca abriu isso antes, Gideon? Por que ela nunca abriu essa informação tão dolorosa que Sim, corroía ela por dentro? Porque ela não encontrou confiança. não A gente encontrou acesso precisa à descer. misericórdia. Ela não encontrou misericórdia, ela não encontrava misericórdia. É um campo de misericórdia, um lugar Descia. onde você pode abrir seu coração, né? Oh, meu Deus. Mas tá bom. Exatamente, eu falo, a gente precisa produzir líderes que estejam dispostos a ouvir com o coração aberto, sem julgamento, deixar a pessoa colocar aquilo para fora, porque ela só está entendendo a própria história dela, e ela não tem culpa da história dela. Mas Nossa, quando ela se liberta, ela liberta o outro, ela liberta o passado, ela liberta a geração anterior também, sabe? ô, Ana, teve uma vez, há muitos anos atrás, que a gente, na nossa igreja, o pessoal chegou e sentou todo mundo no banco da igreja, né? Aí eu falei para Carol assim, Carol, vamos fazer diferente hoje. Aí eu peguei, tirei os bancos, a gente colocou cadeiras em volta, sabe? Um círculo. E mandamos todo mundo sentar ali. Sim. Aí nós falamos assim, ó, nós queremos ouvir vocês, queremos ouvir a história de cada um de vocês, como foi o encontro com Jesus. Uau! Fizemos isso, olha só, num culto, o pessoal estava todo acostumado a chegar ali naquele automático, né? O louvor, a palavra. Nós quebramos isso. Uhum. Aí começou todo mundo a falar. Cara, foi incrível. Aí teve uma irmã, que eu lembro até hoje, que ela começou a ter crise de choro.
Ela falou assim, nunca, nunca na minha vida alguém parou para ouvir minha história. E a história dela era incrível, sabe, com Jesus, cara. Era uma história incrível com Jesus. Então, cara, como é importante, cara, as pessoas se ouvirem, né? Não, é fantástico, cara. Psicologia é um negócio incrível. Mano, muito top. Quer falar mais alguma Eu coisa? sei Quer fazer que, mais um... não, só para finalizar e para fechar, eu vejo que, assim, quando as pessoas têm coragem, eu acho que precisa ter muita coragem, Gideon, para acessar o seu passado e conhecer a sua história. Porque as nossas histórias são histórias de superação, de todo mundo mas para chegar no capítulo superação, a gente tem que passar pela dor e não é confortável. Então, tem que ser muito corajoso para mexer na sua história, ter coragem de falar, colocá-la para fora. Só que isso é o que nos cura, isso é o que vai trazer o entendimento. Então, eu falo, quer entender a paternidade de Deus, o quanto ele pode atuar em você? Abra esse espaço que Viktor Frankl chama de dimensão noética. Se você quer abrir esse espaço, conheça quem você é. Se você souber, assim, isso já estava na Bíblia. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem dizes que eu sou? Né? Estão dizendo por aí que o Senhor é isso. E para você, quem eu sou? Quando a gente responder no íntimo, nosso, essa pergunta, quem o Senhor é para mim, aí ele vem com clareza quem nós somos nele, a força que nós temos. E essa moça, para fechar, ela diz isso. A minha mãe teve uma vida traumática, a minha vida não foi fácil, mas ela parou aqui, porque eu escolhi romper com isso, eu escolhi perdoar o meu passado, pedir perdão pelo passado da minha mãe, construir uma história diferente. Para acabar essa história, sabe como que essa mulher ficou? Eu digo agora, 5 anos depois, a mãe dela faleceu, foi ela que cuidou de tudo, liberou perdão, cuidou de tudo. Esse padrasto também alcançou o perdão dela, e eu não sei como, eu falo para você, humanamente eu teria dificuldade, eu tinha raiva dele, ela conseguiu perdoar, e ele também faleceu, mas os últimos dias ela cuidou dele como um pai, literalmente como um pai, porque no coração ele era um pai para ela. Cara, isso é muito fantástico, cara, que quando você é resolvido por dentro, você consegue liberar perdão. Você consegue liberar Sim. perdão, cara. É incrível esse negócio. O marido dela falava isso para mim, Gida. Olha, doutora, eu não sei o que a senhora conversa com ela, mas minha mulher é outra. Você pode conversar sempre que eu não ligo, não. É o reino, cara. O reino de Deus é poderoso. É o reino. Ai, Ana, senão vou ficar a tarde toda falando com você, vai virar a noite falando contigo. Você é um doce. Prazer te ouvir. Você é uma doce leoa. Obrigada. Você é uma doce leoa. Olha o paradoxo. Amém. Deus te abençoe, Ana. Obrigado Todos por somos. tudo. Eu espero que os nossos alunos aí da escola tenham gostado. Com certeza gostaram, né? Eles vão comentar lá depois. Você quer deixar um telefone para contato? Você está atendendo? Se o pessoal quiser marcar com você alguma consulta. Claro. Qual o seu WhatsApp? Pode ser Zap? Pode, eu faço atendimento online, aí é só entrar em contato comigo, a gente já marca aí uma sessão para se conhecer, e se der certo, dá início a um tratamento, tá bom? Show. Pode passar meu WhatsApp, sim. Você quer que eu fale ou você deixa anotadinho aí? Fala para mim, eu vou deixar anotado aqui na frente da tela para eles no vídeo. Pode falar, 43. Eu acho que travou. Travou, gente. Eu vou pegar aqui para vocês. Eu tenho aqui no WhatsApp, peraí. 43. Oi. Tá ouvindo? Posso falar? Pode falar. 43 9605, não é isso? 5363. 5363. Pessoal, deixa eu só dar uma dica para vocês. Se vocês marcarem de encontrar com a Ana... Tem mais um 9, não? Oi? Tem mais um 9. Tem mais um 9. O que eu queria falar para o pessoal é o seguinte: se vocês querem marcar alguma coisa, eu quero ter esse tempo com a Ana. Não marca só um dia, né? É um processo. Marca com ela um mês, começa um processo com ela. Não vai nessa de, eu quero conhecer, vou ter um papo, abrir meu coração. Não, comece um processo e vá até o fim. Eu estou com ela até hoje, né, Aninha? Faz alguns meses. Tamo junto. Tamo junto. É isso mesmo. Está melhorando bastante, graças a Deus. Tamo junto, Ana. Amém. Dido, obrigada pela força, obrigada pelo convite. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Eu vou marcar outro encontro com você, cara, em breve.
Tá? Combinado. Tem algumas coisas que eu quero vou marcar contigo aí, tá? Um abraço, Gida. Deus Deus abençoe. abençoe. Beijo nos Amém. filhos. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau. Valeu, Aninha. Te amo, tá? Deu certo? É só Tudo certo. sair? Já pode sair. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Tchau.